Amém? Irmãos, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido e lhe temos feito. Diga glória a Deus, diga aleluia. Esta é uma das certezas que nós precisamos ter no nosso coração, amém? Que tudo aquilo que nós oramos, que tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve e um Deus que responde. Diga glória a Deus, repita assim comigo: o meu Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde. Irmãos, se nós cremos que Deus é o Deus que ouve e o Deus que responde, então você precisa ter no teu coração que tudo aquilo que você apresentou diante dele em oração, Deus não somente ouviu, mas Deus vai realizar na tua vida no nome de Jesus. Mas esta é uma certeza que você precisa ter dentro do teu coração. Entenda, com Deus não há variação de dúvida, porque a dúvida não provém de fé. Aquele que realmente crê, de maneira alguma ele pode deixar com que a dúvida faça parte da tua vida e entre no teu coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos repetir. E esta é a confiança, a certeza que temos com Ele. Olha, com Ele quem? Diga, Jesus. Vou repetir. E esta é a confiança ou a certeza que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Glória a Deus. Então Deus está dizendo sobre uma certeza, sobre uma confiança que cada um de nós, em particular, tem que ter no teu coração. Irmãos, Hebreus 13:8 diz assim: que Jesus é o mesmo ontem, diga assim, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo hoje e é para sempre. e é para sempre. Diante dessa palavra, o nosso Deus, ele mudou? Não. Ele continua sendo o mesmo Deus. O nosso Deus, ele não muda, irmãos. Então os mesmos milagres que a gente lê, que a gente medita nas Escrituras Sagradas, que a gente ouve testemunhos que Deus fez, que Deus realiza, Ele não fez só nesse momento, ou Ele não fez só na vida de algum. Deus também tem um milagre preparado para você, para a tua família e para todo aquele que fazem parte de você. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele não muda. Então, se Deus está dizendo assim à igreja: eu quero que vocês tenham confiança, eu quero que vocês tenham certeza, o que vocês têm orado a mim, o que vocês têm clamado a mim, creia que eu ouvi e que eu vou realizar na tua vida. Aleluia, Deus. Às vezes, irmãos, a nossa fé são fé de momentos. Às vezes a nossa fé são fé somente durante um culto. Às vezes a nossa fé é quando a gente alcança uma resposta de Deus, ou quando a gente recebe o milagre de Deus. Mas a nossa fé não é a mesma quando a gente enfrenta algum tipo de luta e algum tipo de dificuldade na nossa vida. Deixa eu te perguntar um negócio para você. Alguém falou para Davi: olha, Davi, tem um gigante aí se levantando contra a tua vida, mas pode ir lá que você vai derrotar esse gigante. Alguém falou isso para Davi? Então por que Davi foi lutar com esse gigante? Alguém sabe? Diga assim: por que Davi? Diga, porque Davi tinha vida com Deus. Então Davi
algo melhor. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Aleluias. Bem conhecido nosso, irmãos. Eu amo esses versículos conhecidos porque sempre tem uma revelação de tanta gente ser conhecida, a gente não pega essa revelação, amém? Quem achou Marcos 10? Versículo 46. Diz assim, olha só como é conhecido nosso. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. Ouvindo que era quem? Jesus. Ouvindo que era quem? Jesus. O Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha aqui, pastor, em nome de Jesus. O que a palavra iniciou falando para nós essa noite? Que o nosso Deus é o Deus que ouve e responde. Diga amém? E que nós precisamos ter a certeza, a convicção que quando nós oramos, Deus ele já o quê? Ele já o quê? E vai responder com milagre nas nossas vidas. Aleluia. Uma pergunta para a igreja: Bartimeu precisava de um milagre? Vamos ver de novo? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu cego. Bartimeu o quê? Bartimeu o quê, igreja? Ele era cego, era mendigo. Olha a situação dele. Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se o quê? A clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou perguntar de novo: Bartimeu precisava de milagre? Sim. Por quê? Porque era o quê? Digo, porque era cego. E o que ele fez? O que ele fez? Diga: Bartimeu precisava de milagre. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando realmente a gente precisa de algo, a gente faz o quê? Diga assim: a gente busca. Às vezes Bartimeu estava cansado de sofrer. Tem muita gente que está cansada de sofrer, irmãos, mas ele não busca. Ele não busca mudança para a sua vida. Ele não busca transformação. Ele não busca se arrepender. Ele não busca renunciar. Ele não busca nada. Ele só está sofrendo, continua sofrendo e vai continuar sofrendo na tua vida. E Deus está dizendo: clama, busca, ora, que Deus vai ouvir e vai responder. Esse homem estava passando por luta, além de cego, no mendigo, ou seja, tinha uma situação financeira difícil. Se alguém não desse, ele não comia. Se alguém não estendesse a mão, irmãos, ele passava por privações, por luta, ficava sentado à beira do caminho, até que a palavra vai dizer que ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. Quem pode dar glória a Deus? Quando ele tem essa certeza, ele diz assim: olha, a palavra diz assim para mim, que eu preciso ter uma certeza, que se eu orar, que se eu pedir, ele vai ouvir e vai responder. Então o que ele fez? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Diga glória a Deus. Olha aqui o pastor agora. Ele começou a fazer o que, igreja? Clamar. Ele começou a fazer o quê? Clamar. Por que será? Olha onde eu vou entrar. Quem precisa de um milagre aqui? Amém.
Quem precisa de um milagre? Amém. Quem está comigo aqui nessa noite? Amém. Irmãos, todos nós precisamos de milagres. Eu preciso de milagre. Todos nós precisamos de respostas de Deus quando nós oramos. Todos nós precisamos de uma direção. Eu acabei de perguntar para a igreja: quem precisa de milagre? Todo mundo diga amém. Eu preciso, eu necessito, eu preciso de algo de Deus. Todos nós precisamos. Mas você já percebeu um negócio? Esse homem precisava de um milagre. Quando ele entendeu que Jesus estava passando ali, ele começou a gritar, ele começou a clamar. Eu quero que você entenda nessa noite que ninguém mandou ele clamar. Mandou? Ele por si só ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar. Ninguém chegou para ele porque ele não enxergava. Mas ele podia o quê? Diga, ouvir. Então ninguém falou: Senhora, Jesus está passando ali, comece a clamar que você vai receber um milagre. Ninguém, irmãos. Agora, por quê? Que se o pastor não pedir para a igreja dar glória a Deus, ninguém dá glória a Deus. Se o pastor não dizer assim: levanta a tua voz em oração, ninguém ora. Momento de louvor, a maioria está calada, irmãos, não louva, não adora, não busca Deus, não tem momentos com Deus, não há momentos de intimidade, de comunhão com Deus. Às vezes é necessário o pastor estar ali cutucando, dizendo assim: ei, dê glória a Deus, igreja. Você que ora, ora. Você que louva, louva. Você que ora em mistério, louva na língua dos anjos. Mas busque a Deus. A maioria está dispersa, irmãos, não está nem aí. E o Cristo, Deus que realiza milagre, passando no nosso meio, e nós não estamos percebendo Jesus mais no nosso meio. Não estamos percebendo mais a presença de Cristo. Hoje, diga assim: eu tenho olhos. Diga: eu tenho ouvidos. Diga: eu tenho mãos. Diga: eu tenho pés. Eu tenho braço. Diga assim: eu sou perfeito. Você é perfeito, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes Bartimeu queria enxergar para Jesus naquele momento. Quantas pessoas queriam ter as mãos, os braços que você tem para levantar para os céus em louvor e agradecimento a Deus? Às vezes caminhar com Cristo, andar, levantar para dar glória a Deus, poder falar para dar glória, para dar um aleluia, para glorificar a Deus, irmãos. Os olhos para ver o movimento da igreja, meus irmãos, poder chorar na presença de Deus. Nós temos tudo. Nós podemos ser adoradores de verdade, nós podemos ser servos de verdade, nós podemos buscar a Deus com mais empenho, com mais esforço. Às vezes nós só queremos um milagre, mas nós não queremos buscar o autor dos milagres, aquele que pode fazer um milagre. Jesus está dizendo para nós: olha, tenha certeza, igreja, tenha confiança no teu coração, tenha convicção que se você me buscar, eu vou ouvir e vou realizar na tua vida aquilo que você quer. Sabe, às vezes eu percebo que o temor acabou. Respeito com Deus acabou. A gente não quer mais compromisso com Deus. A gente não quer mais intimidade com Deus. Eu falo sobre essa igreja ao geral, está havendo um esfriamento nas igrejas. Um esfriamento tão grande.
pessoas já não respeitam mais as pessoas como servos de Deus, como homem de Deus, já não se respeita mais pastor, já não está nem aí. Você vai aconselhar, você vai dar uma palavra, as pessoas das costas falam horrores. Aqui um homem que estava sofrendo, um homem que estava passando por luta, passando por dificuldade. Ninguém chegou para ele e falou assim: adora, Bartimeu, clama, Bartimeu. Ninguém falou para ele. Quando ele ouviu, ele teve a certeza, teve a convicção: se eu buscar, se eu gritar, eu vou ser ouvido. E a palavra vai dizer que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, e isso foi com convicção. A palavra vai dizer, se você continuar lendo, que cada vez ele gritava mais alto, porque ele desejava ser curado, ele desejava ser ouvido. Ele sabia que quando Jesus ouvisse, Jesus ia realizar um milagre na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você precisa chamar a atenção de Deus. Você precisa chamar a atenção de Jesus. Sabe quem quer que você não ora? Sabe quem quer que você não adore? O inimigo, o diabo. Porque diz aqui a palavra que quanto mais ele clamava, aquela multidão, as pessoas tentavam impedir, empurrava ele para que ele não chegasse até Jesus. E muitas pessoas vivendo uma conformidade: mas está bom do jeito que está, eu não estou orando, olha, eu não me arrependo, eu não peço perdão, eu não louvo, eu não levanto a minha mão. Está bom, então dê glória, irmãos, está bom então, está bom. A única coisa que eu tenho que falar para você é que não é Deus que você está agradando, não é Deus. E algo interessante, que mesmo sendo impedido, a palavra diz assim, que ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente, aqueles que estavam impedindo ele, falou assim: olha, ele te chama, ele te chama. Irmãos, como Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo tem que sair do caminho quando Deus dá a palavra, irmãos. Olha, o diabo tem que cair por terra, tem que sair da tua vida. Se ele ainda está te atormentando, é porque você não tem buscado, você não tem adorado, você não tem empenhado na presença de Deus. E a palavra vai dizer assim: olha, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então sério, dizendo: tente no ânimo, levanta, ele te chama. E se ele tivesse resistido? Eu não vejo, tem uma multidão na minha frente, eu queria chegar lá, eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais. Para que eu vou nessa igreja? Para que eu vou lá ver o pastor gritar? Para que eu vou lá ver as irmãs louvar? Para quê? Tem pouca gente, para quê? Para quê, irmãos? Mas se na palavra diz que ele gritava, ele clamava, até que aquela multidão que estava impedindo falou assim: ei, se ele estava no chão porque alguém empurrou ele, Lord, levanta-te, ele te chama. E olha o que vai dizer a palavra: lançando de ti a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aquela capa simbolizava a enfermidade dele, porque todos que tinham algum problema físico de saúde era colocado uma capa. Os leprosos eram também, e ele também tinha. Só que a palavra diz que ele lançou, ele arrancou fora para ter um encontro com Jesus. Muitas pessoas querem milagre, querem ter um encontro com Jesus, não querem renúncia, não querem temer a Deus, não querem abandonar o pecado, não querem deixar o erro, acham que estão sendo usados por Deus, acham que estão sendo cheios de Deus, e não estão, irmãos. Enquanto a gente não tomar uma decisão, não tem como eu estar face a face com Cristo. Não tem como. Quem lembra de Moisés aqui? Levanta a mão. Quem lembra que Deus falou com Moisés com as sarças? Quem lembra? Amém.
Diga bem, o que Deus falou para ele conversar com Moisés? Que ele precisava tirar o que dos pés? Por quê? Porque o lugar era o quê? Era a terra que era santa? Era o lugar ali, a terra que era santa? A presença de quem que estava com Moisés? Aonde a presença de Deus está, o lugar é santificado. Pode dar glória a Deus. Era isso que Deus estava dizendo: tira a sandália do pé, porque o lugar onde está esse irmão, o altar é santo. Para estar no altar, tem que estar santificado, tem que buscar a Deus, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança. Quando você ora dentro do teu quarto, você fala: Pai, em nome de Jesus, eu estou na tua presença. O teu quarto, a tua casa é santificado pela presença de Deus, porque torna santo. A presença do Criador está naquele lugar. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou. O que o Bartimeu fez? Eu preciso arrancar todos os impedimentos da minha vida, porque eu estou diante daquele que é santo para todos sempre e vive para todos sempre. A palavra diz: quando ele foi, ele arranca a capa e vai de encontro a Jesus. Irmãos, o negócio é tão sério que, olha só, levantando de si lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele só foi ter com Jesus quando ele fez o quê? Tirou o quê? A capa. Tirou a capa. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a quê? Que eu torne o quê? A ver. O que a palavra de Deus diz para nós em 1 João capítulo 5,14? Que esta é a certeza, que se eu pedir alguma coisa a Ele nos ouve. Aleluia. Diga amém? E o que Jesus estava dizendo para ele? Pode pedir. Eu estou aqui para te ouvir. Para te ouvir. Irmãos, que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quem pode dar glória a Deus? Ele estava curado? Não. Ele estava curado? Vamos ler de novo. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. Ele estava curado? Ele estava curado, igreja? Quem acha que sim, levanta a mão. Pode levantar a mão, não tem problema não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. 2 pessoas levantou a mão que acham que não. Ele não estava curado. É forte, não é? Jesus disse para ele: vai, que a tua fé te salvou. Aí vai dizer assim: imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O que salvou ele? A fé. O que salvou ele? A fé. A fé. Quando Jesus disse a fé te salvou, ele ainda não estava curado, mas imediatamente após essa palavra, a fé que foi gerada nele, por ouvir, por ele saber que Jesus estava passando e começar a clamar e a crer que Jesus estava ouvindo ele e que Jesus ia responder ele abandona, tira tudo que não agrada, e esta fé traz sobre ele a cura. Diga assim: a fé é a certeza e a convicção de fatos que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
E se ele esmorece na fé? Ele perdia a cura dele. Irmãos, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aquele que realmente tem um encontro com Cristo, ele não abandona Jesus por nada. Verdade. Ele não vira as costas. Quantas pessoas que têm um encontro com o nosso Senhor, e eu digo isso, e isso é muita ingratidão com Deus, irmãos, vão embora. Vou falar da nossa igreja agora, posso? Eu vi pessoas aqui já, não só aqui, mas desde lá de cima onde a gente estava, levantar currículos nos céus. A gente clamar a Deus, buscar a Deus, interceder por essas vidas. Conseguiu aquilo que queria, nunca mais voltou à igreja. Pessoas que foram curadas sequer testemunham. Isso é gratidão, irmãos. Pessoas que por coisas bobas dizem assim: meu coração foi embora dessa igreja, não fico mais. Quantas pessoas viraram as costas e foram embora? Pessoas que foram abençoadas por Deus. Deus libertou das drogas, Deus libertou da prostituição. Pessoas que Deus deu livramento de morte, viraram as costas e foram embora. Bartimeu está dando prova para nós do que é ser alcançado por Deus e ser grato por aquele que abençoou ele. Ele não só foi curado, mas a Bíblia diz que ele começou a seguir a Cristo. Ele não abandonou mais Jesus. Amém. Jesus é o único que verdadeiramente se importa com os seus. É o único que quer o teu bem. Jesus é o único que não esquece de você, que não vira as costas para você. Eu quero crer aqui nessa noite que Jesus, ele sabia, ele conhecia, porque ele conhece todas as coisas. Ele já sabia que Bartimeu estava ali. Ele sabia da luta de Bartimeu, ele sabia da dificuldade. Ele só estava esperando que ele clamasse, que ele reconhecesse. Às vezes é o que Jesus espera de você, para que a tua vida mude. Às vezes é um pouco de gratidão, um pouco de sinceridade. Às vezes é abandonar o pecado, o erro, o orgulho, parar de achar que sabe tudo, que conhece tudo, que é melhor que todos. Às vezes o que falta é isso, reconhecer e dizer: Senhor, olha, eu sou pequeno, eu preciso, eu necessito do Senhor. O que será de mim sem ti, Senhor? Sou dependente, sou menor de todos. Porque em Filipenses, sabe o que diz em Filipenses? Que eu preciso achar que você é mais usado por Deus do que eu. Nos Filipenses, capítulo 2. Quando eu acho que eu sou melhor, Deus já não está mais na minha vida. A gente precisa olhar para as pessoas e dizer assim: olha, esse é um servo de Deus. Eu preciso buscar Deus para se tornar um servo de Deus como ele. A gente precisa olhar as pessoas como são cheias de Deus. Às vezes as pessoas que estavam aqui se achavam melhor do que ele, porque ele era cego, ele era uma pessoa às vezes de rua, ele era um mendigo, achavam melhor que ele, por isso que empurrava, usada pelo inimigo, queria tirar da presença. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes dentro da tua casa fazem de tudo para você sair da presença de Deus, parece que não se alegra de ver você orando, buscando da onde Deus te tirou. Se não fosse Deus, às vezes a gente nem aqui estaria. Mas quantos tentam matar
não desistiu, ele clamou. A certeza que eu tenho no meu coração, naquele pastor, é que Deus tem um milagre na tua vida. Glória a Deus. Que Deus tem bênçãos grandiosas para você. Então clame a Ele a todo momento. Não espere, às vezes na igreja o pastor tem que ir para você dar glória a Deus, para você louvar, para você adorar, para você orar. Não, faça a tua parte, clame a Ele, chame a atenção de Deus para a tua vida. E tire da tua vida tudo que não agrada a Deus. Deus está pedindo aqui através da palavra, para que você tenha uma certeza, que se você pedir uma coisa, Ele está ouvindo a tua oração e Ele vai responder para você. Glória a Deus. Amém? Amém. Tenha essa certeza, tenha essa convicção na tua vida, que a tua história vai mudar em nome de Jesus, assim como mudou a história de Martinhos. Assim como mudou a história dele, a tua história vai mudar em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Forte.